Caríssimos irmãos e irmãs, que o Senhor vos dê a sua paz. A palavra de Deus dirigida a nós neste domingo tem um cunho vocacional. Durante toda a semana, as leituras iam direcionando o Senhor que olha, considera a cada um de nós e nos chama para a missão. Porque nós sabemos que a messe é grande e poucos são os operários. E aí nós precisamos ter um coração convertido, um coração disposto e uma fé atenta para perceber o chamado que o Senhor nos faz. Então, desde a primeira leitura até o Evangelho, a temática de hoje é este chamamento de profeta, apóstolos e discípulos missionários. A primeira coisa que nós precisamos ter diante dos nossos olhos é que o Senhor não fica escolhendo e fazendo seleção. Porque todos nós, pela força do batismo que nós recebemos, e a graça dos sacramentos que nos mantém firmes diante de Deus, nos dá esta primeira habilidade. E depois o contato com a palavra e com a Eucaristia reforça isso ainda mais em nós. Então nós já trazemos dentro de nós essa disposição para a missão. Depois que o Senhor escolhe, Ele não nos abandona, não nos deixa sozinhos. O que Ele faz, Ele começa a nos capacitar. Então o que nós precisamos? De dizer sim a Deus. E às vezes quantos de nós, quando recebemos o chamado, ficamos protelando, dizendo: deixa eu aposentar, deixa os meus filhos crescer, deixa eu estar melhor na minha vida. E assim a missão continua necessitando de pessoas dispostas. Então é preciso perceber se já recebemos este chamado e como nós o recepcionamos. Depois é perceber que quando este Senhor chama, como disse, Ele não abandona e Ele vai capacitando. Ele nos dá uma bênção, foi a que nós ouvimos na segunda leitura. Ele coloca em nós o seu Espírito para que sejamos cada vez mais encorajados e maduros. E mesmo o Senhor colocando o teu Espírito, fazendo o teu chamado, não quer dizer que aquele que diz sim a Deus está isento da angústia, do medo, da incerteza, da provação. O que nos faz diferente diante desta realidade é a confiança que cada um de nós traz para estarmos e responder a Deus. O que não podemos é não responder aquilo que o Senhor nos pede. E assim o que nós ouvimos na primeira leitura, o profeta Amós, um homem simples, rude, que tinha ali um rebanho de gados e era cultivador de sicômoros, isso quer dizer um tipo de figo da sua região. E aí o Senhor viu a graça diante daquele homem simples e fez o convite para ir anunciar a boa nova do reino de Deus em um lugar de desafio em Betel, aonde existia um rei tirano. E naquele lugar necessitava da graça de Deus, aquele lugar precisava ser liberto. E assim ele foi.
encontrando-se com Amazias, que lhe ameaçou, dizendo a ele para ir embora, não o perturbar. Muitas vezes é isso que acontece. Quando chegam aqueles que vão falar de Deus, se aquele lugar anunciado se sente ameaçado, ele repudia, ele expulsa, ele mata, ele faz sofrer, para que aquela situação continue sendo dominada e angustiada. Olhando para a sua humildade, o que Amós pensa? De fato, não sou profeta, não venho da linhagem profética, mas tenho diante dos meus olhos aquele que me chamou e a confiança que ele me deu, e assim ele continua a sua missão. Então é isso que nós precisamos. Ao invés de dizer não, renovar a nossa confiança, dizer ao Senhor com humildade: eu não sou desta linhagem, mas estou disposto. Então assim nós vamos fazendo a diferença. E depois o Senhor vai dizendo aonde Ele vai nos enviar e aquilo que nós devemos fazer. Não levar nada para o caminho é para que a nossa força, para que a missão não seja desviada e não fiquemos preocupados com a nossa bagagem. É preciso disposição, é preciso coragem. E o Senhor diz a nós para que tenhamos esta confiança. E em outras passagens nós ouvimos que todo trabalhador é digno do seu salário, então confiar também na providência. E o que o Senhor dá a cada um de nós? Um cajado, que significa o poder da missão, o trabalho, a proteção. E este trabalho dado a nós não pode ser um poder que nos faz vaidoso, que vai desviando também a força da missão, mas é esta disposição. E depois as sandálias nos pés significa um caminho longo, exigente, ir ao encontro do outro, é o que muitas vezes nós precisamos. O Senhor ouviu de Deus Pai e foi obediente, e assim nós precisamos também ouvir do Senhor e ser obedientes. E qual era a sua missão? Ir ao encontro, devolver a vida, a dignidade, e trazer mais pessoas para a graça de Deus, devolver, melhor dizendo, a dignidade de filho. E assim o Senhor vai instruindo aqueles que vão ser enviados. Outra coisa que precisamos perceber, o convite ele é individual, mas a missão ela é compartilhada. Por isso 2 a 2 vão em missão. E aqui apresentando para nós uma disposição compartilhada. Não uma experiência de uma religião cômoda, uma religião intimista, uma religião que muitas vezes a gente fala só de nós e nós nos fechamos, e assim também nós vamos fazendo com que a missão fique defasada. O que nós precisamos apresentar é aquele que nos envia. E o que ele nos habilita? Expulsar os espíritos impuros, curar os enfermos, devolver a vida aos que estão mortos. E assim, quando prepararmos todo aquele ambiente que tivermos sanado as carências, as doenças, nós vamos anunciar a boa nova do reino. Porque agora os corações estão preparados.
Então assim também deve ser na nossa vida, identificar aquilo que nos impede de viver a experiência do reino de Deus. Quais são os maus espíritos que nós trazemos, que nos rodeia? Quais são os espíritos de morte que nós carregamos, que nos impede de viver e de manifestar a graça e a beleza da vida? Quais são as nossas enfermidades que exigem uma cura, uma purificação pelo óleo do Senhor? Então nós precisamos perceber o que é isso. Nós precisamos apresentar ao Senhor tudo isso para fazermos uma experiência sincera do reino de Deus. Uma experiência frutífera, que após sermos alimentados, somos capazes de estender a mão, colocar a sandália nos nossos pés e ir ao encontro do outro, fazendo assim a experiência do reino de Deus aqui na terra. E preparando o nosso coração para a jornada que termina no reino propriamente dito. Aquele preparado para todos nós, sem distinção. Mas o que precisamos fazer, queridos irmãos e irmãs, é nos dispor. Não nos fechar, mas sermos abertos. E a cada encontro que nós tivermos com o Senhor, este encontro deve nos transformar, deve nos encorajar. Ouvir a Tua palavra deve abrir o nosso coração. Receber o corpo e o sangue de Cristo deve nos unir intimamente com este Deus, percebendo a realidade de filhos e sendo atentos àquilo que Ele nos pede. Então que esta liturgia nos amadureça e nos faça responder sim ao chamado que o Senhor nos faz. E não esperemos ser 100%, porque isso nunca seremos. Mas digamos sim e deixemos com que este Deus nos capacite para aquilo que Ele nos pede. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra,